a esta cerimônia palavras de boas-vindas do prefeito de Resende, Tande Viana. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Lula, presidente Alckmin. É um prazer recebê-los aqui na nossa cidade. Queria cumprimentar de forma especial o governador Thiago Pampolha, transmitir meus cumprimentos ao governador Cláudio Castro, dois grandes parceiros de Resende. Cumprimentar todos os ministros em nome do ministro Renan Filho. Agradecer, ministro, toda a acolhida de sempre, principalmente essa última demanda apresentada pelo deputado federal Lindbergh Farias, da antecipação da construção do nosso viaduto do Acesso Oeste. Muito obrigado por estar analisando com carinho essa questão. Cumprimentar o presidente Gui, presidente Gonçalo, Marcelo, diretor da unidade. Cumprimentar todos os colaboradores da Nissan. Dizer para vocês que nos últimos 11 anos, Resende se tornou uma cidade melhor, graças à presença de vocês aqui. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Presidente, eu não sei daqui a 40, 50 anos como é que a gente vai se locomover, que veículo que a gente vai usar. Se vai ser carro voador, se vai ser carro movido a hidrogênio, mas se depender da Prefeitura de Resende, muitos desses veículos vão ser fabricados aqui em Resende também. Queria dizer também, presidente, que o senhor, ministro Haddad, aí nessas andanças pelo mundo, escutam muitas vezes que o Brasil anda de lado, que o Brasil vai crescer 0,5%, que o Brasil é um ambiente hostil para o investimento estrangeiro, e o que está acontecendo aqui hoje é a prova de que isso não é verdade, né? E no meio desse mundo doido que a gente vive, cada dia está ficando mais claro que o Brasil, na verdade, é um porto seguro para o investimento, e essa festa aqui hoje é prova disso. Há 15 anos atrás, uma grande empresa multinacional como a Nissan decidiu investir no Brasil. 11 anos depois, inaugurou a sua fábrica. E hoje a gente está aqui comemorando essa vinda e entrando num novo ciclo de investimentos que só está acontecendo porque o Brasil dá certo, pode dar certo e vai continuar dando certo cada vez mais. Queria fazer 2 pedidos rápidos, porque o prefeito que não pede não chega a lugar nenhum, né? Um é pedir ao ministro Padilha, um grande ministro, que faça a revisão da nossa política nacional de prevenção e controle do câncer. A gente não pode aceitar, no mundo de hoje, que pacientes de câncer fiquem 6, 7 horas dentro de uma van para fazer uma sessão de quimioterapia, uma sessão de radioterapia. Então, a gente precisa descentralizar esses cuidados. A gente está construindo um hospital do câncer, mas o modelo atual não permite que a gente tenha acesso ao financiamento federal e a gente precisa mudar isso. Então, pedir seu olhar sensível para essa questão, eu tenho certeza que a gente vai avançar nos próximos anos. E, para encerrar, fazer mais um pedido de vascaíno para vascaíno, né, de gente que sofre, pedir muito carinho de Vossa Excelência no acompanhamento da análise dos vetos do nosso Propag. Eu sei que essa é uma questão polêmica, uma questão difícil. Acho que tivemos erros no passado do governo do Estado, do governo federal, mas a gente precisa seguir em frente e essa é uma questão fundamental para o futuro do Rio de Janeiro. Obrigado, parabéns ao governo federal, parabéns ao governo do Estado, parabéns à Nissan. Quando a iniciativa privada e o poder público andam juntos, quem sai ganhando é o povo. Obrigado, parabéns a todos vocês. A Nissan tem em seu DNA o trabalho em equipe e o cuidado com a segurança. Tanto que a empresa tem uma tradição para unir todos os seus times. Para mostrar e compartilhar essa tradição, convidamos ao púlpito Marcelo Marchiori, diretor sênior de manufatura da Nissan do Brasil. Senhor presidente, obrigado por ter vindo aqui conosco no dia de hoje e propiciar essa oportunidade que nós tivemos de cumprimentá-lo com muito carinho. A gente fez tudo isso para você no dia de hoje. A Nissan, ela está 712 dias sem acidentes com afastamento. Isso é uma cultura que nós temos.
Todos os dias de manhã cedo, a nossa primeira reunião é ligada à segurança. E para que a gente possa acordar, mostrar o nosso DNA, a nossa força, eu queria convidar a nossa Nissan para se levantar, se preparar. A gente não é para assustar, é só para arrepiar. Mas a gente vai fazer um grito de guerra todo dia, todo turno, quando a gente começa. E ele é mais ou menos assim. 1, 2, 3. Muito obrigado, senhores. E muito obrigado a todos vocês. Nesse instante, faz uso da palavra o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzábal. Agora sim. Boa tarde, pessoal. Prazer realmente estar aqui com todos vocês hoje. Mas, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença hoje aqui em nossa fábrica do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do senhor vice-presidente da República e ministro do Estado de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Dr. Geraldo Alckmin. Mas com essa saudação, estendo o meu agradecimento à presença de todas as autoridades, funcionários, concessionários, Dr. Paulo, veo lá, fornecedores, jornalistas e convidados. Sejam bem-vindos ao Complexo Industrial da Nissan. Estamos prontos para iniciar a produção do novo Nissan Kicks aqui em nossa jovem fábrica no Brasil, que completa hoje 11 anos de atividade. Depois de mais de um ano de preparação, obras, instalação, intenso treinamento a nossas equipes, fizemos os protótipos finais e já podemos iniciar a cadência de produção em série deste novo modelo, o que faremos nos próximos dias. Também nossa linha de produção de motores está pronta para fazer o nosso motor turbo. Para vocês ter uma ideia, uma noção dessa transformação, instalamos 98 novos robôs em nossa linha de produção, mais do que dobrando a quantidade que nós já tínhamos. Superamos o número de 200 AGVs. São aqueles pequenos robôs que vocês vêm levando peças de um lugar para outro. E também levamos os postos de trabalho para 297 postos. É incrível a nível de desenvolvimento que nós hemos tido com estes investimentos. Por isso, é um momento de motivação e ansiedade de todas as nossas equipes para ver o novo Nissan Kicks sendo fabricado aqui em nossa linha de produção, para ganhar as ruas do Brasil e de outros países. Assim, demonstramos mais uma vez que seguimos nossos planos, que nos preparamos com a consistência para esse momento. Vale lembrar que nos últimos 2 anos, a Nissan foi uma das marcas que mais cresceu em vendas no Brasil, muito acima da média do mercado nacional. Foram 35% de evolução em 2023 e 21% em 2024. Um sucesso que contou a força excepcional da Nissan Kicks. A linha Nissan Kicks nasceu aqui em 2016, no Brasil, e desde então é um sucesso para o país. O desempenho ao longo dos anos chamou a atenção de muitos outros mercados e acabou levando o carro a ser comercializado em mais de 50 países no mundo. A relação do Kicks com os brasileiros é impressionante. Em 2004, nosso SUV bateu seu recorde histórico de vendas anuais no país. Isso em um dos segmentos mais disputados do mercado. Ao mesmo tempo que avançamos em nossos produtos, também evoluímos na jornada para tornar-nos empresa cada vez mais diversa, inclusiva e focada nas pessoas.
Nossas ações nos fizeram conquistar vários reconhecimentos externos, mas eu queria destacar o orgulho de sermos apontados por nossos funcionários como um Great Place to Work nos últimos 3 anos. Tivemos... Palmas. Tivemos muitos outros resultados positivos nos últimos anos que só foram possíveis pelo trabalho em equipe de todos aqui na Nissan e também pela parceria com a nossa rede de concessionários, nossos fornecedores e, claro, como governo brasileiro. Todos unidos como foco no desenvolvimento do país, é assim que seguimos até aqui e seguiremos rumo ao futuro da Nissan no Brasil. Um futuro que está começando hoje junto com todos vocês. Muito obrigado. Chamamos agora ao palco o presidente da Nissan América Latina, Gui Rodrigues. Bom dia, como estão todos? Tudo bem? Contentes? Bom, realmente uma tarde excepcional. Hoje é um dia muito especial. Estamos aqui honrados em receber, aqui em nosso complexo industrial, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Agradeço também, sem fazer besteira aqui, a presença do senhor vice-presidente da República e ministro de Estado de Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, todos os demais ministros que nos prestigiam no dia de hoje, em um dia tão importante, o resto das autoridades, muito obrigado a todos. Realmente, hoje é uma festa. Além das autoridades do governo, temos muitos parceiros. Parceiros, nós temos os nossos conselheiros da Associação Brasileira de Concessionárias da Nissan aqui presentes com a gente. Temos parceiros dos fornecedores o dia de hoje. Temos representantes, alguns dos empregados que nós temos aqui em Resende, representando mais de 2.000 pessoas que trabalham aqui no complexo. Em novembro do ano 2023, estive aqui, no Complexo Industrial de Resende, na cerimônia que anunciamos um investimento de 2,8 bilhões de reais para fabricar veículos na nossa fábrica. Foi um momento muito importante, mas de confiança no que nós podemos fazer, de confiança na nossa operação, de confiança no talento brasileiro e o talento da Nissan. Mas também uma grande responsabilidade pelo investimento, mais um compromisso da Nissan com o nosso país, com o Brasil e com nossos clientes no Brasil. Ao final, a nossa visão é de preparar a nova fase da Nissan no Brasil, com um veículo novo, que é o Kicks, que vamos apresentar o dia de hoje, com um segundo SUV que nós vamos apresentar em alguns meses, e com um motor turbo que nós temos desenvolvido e vamos estar fabricando aqui. Hoje é com muita satisfação que estou de volta aqui, para este grande anúncio. E cada vez que tenho vindo para aqui, tenho visto a paixão de cada um de vocês, o engajamento em cumprir esse objetivo de oferecer um excelente novo produto nesse novo Nissan Kicks. Objetivo que é também o resultado do trabalho com nossos fornecedores, com a cadeia de valor que é precisa para entregar os produtos de qualidade que nós fazemos. Tanto que em novembro de 2023 nós anunciamos que estávamos trabalhando para ter 4 novos fornecedores trabalhando no nosso complexo industrial. E hoje é uma grande alegria comunicar que esses 4 fornecedores estão hoje em atividade no nosso complexo industrial. E vamos a buscar muitos mais. Obrigado, Eliane, pela liderança. Agora a segunda fase. Convidamos a todos os fornecedores a trabalhar com a gente para poder nos integrar e ter melhores produtos para nossos clientes. Seguindo com o cronograma, como falou Gonzalo, a produção em série do novo Nissan Kicks está a ponto de começar, tanto do veículo como o novo motor turbo.
Isso não é a única coisa. Hoje celebramos isso, mas tem muito mais para vir. E o Brasil e a América Latina são mercados fundamentais para a Nissan a nível global, com muito grande potencial de crescimento. Hoje de manhã estamos com os jornalistas falando que vamos a buscar fazer 7% de participação de mercado no Brasil. Imaginem só isso. Vejo os revendedores lá entusiasmados com essa cifra. Mas, no total, na América Latina, nós representamos 15% das vendas da Nissan no mundo. E nós representamos 25% da produção no mundo. De cada 4 veículos fabricados no mundo na Nissan, 1 é fabricado na América Latina. E por isso é tão importante. É por isso que nós trabalhamos tanto, é por isso que a marca cresceu 6% em vendas o ano passado. Chegamos a vender mais de 426 mil unidades na região da América Latina. O crescimento não é só o resultado de uma visão clara, mas é o resultado do trabalho em equipe, com todos nós, para oferecer os produtos e os serviços que os clientes querem, e cada dia mais clientes nos escolhem. En cuando falo América Latina, por supuesto, o Brasil é um país chave, um mercado chave para nós, e por isso que nós temos anunciado estes investimentos tão importantes de passar de fabricar um veículo a fabricar 2 novas SUVs. Nosso setor automotivo representa 2,5% do PIB total do Brasil. E se nós falamos do PIB industrial, o setor automotivo representa 20%. Assim de importante é a cadeia de valor do setor automotivo. E por isso é importante para as empresas, mas nós também é importante para a sociedade desenvolver este setor. Por isso, termos a previsibilidade para o setor é muito importante quando nós falamos de investimentos, de planejar os nossos investimentos, de buscar eficiência, de buscar competitividade para as empresas e para o mercado brasileiro. E hoje, durante o nosso dia, estamos falando como nós podemos trabalhar para melhorar, para baixar os custos logísticos, como fazer investimentos para trazer tecnologia. Por isso que o programa Mover é tão importante. Hoje o vice-presidente falou de alguns projetos que ele está assinando para promover ainda mais integração de novas tecnologias no Brasil. E isso nos permite investir com confiança, com previsibilidade e oferecer o melhor que tenha Nissan no mundo para o cliente aqui no Brasil, fabricado no Brasil. Estamos motivados para continuar. É um excelente dia de hoje, com comprometimento, para ajudar com o desenvolvimento da mobilidade na região e o crescimento da sociedade. O novo Nissan Kicks, assim como a sua primeira geração, e parabéns a todos vocês, o Kicks da geração atual, a primeira, o Nissan Kicks Play, foi o 9º veículo mais vendido no Brasil no ano 2024. Acho que vale a pena uma salva de palmas. E realmente todo isto é possível pelo engajamento das equipes. Cada vez que venho para aqui, falar com cada um de vocês, ver como vocês estão entusiasmados com o novo produto, a paixão que vocês põem para cada uma das coisas que fazem, cada dos pensando isso que nós entregamos a nossos clientes. Então, chegou a hora. Chegou a hora do quê? Chegou a hora do novo Nissan Kicks produzido em Resende. Parabéns.
Agora o funcionário da Nissan, John Ribeiro, subirá ao palco para acompanhar a funcionária Thaís Farias na revelação do novo Nissan Kicks. Neste momento, o senhor Tashihisa Hasegawa, vice-presidente de manufatura da Nissan para a América do Sul, entrega para o senhor Gui Rodrigues a chave do novo Nissan Kicks, marcando simbolicamente a passagem da produção para o mercado do mais novo automóvel brasileiro. Vocês gostaram? Olha, ele é real, está aqui. Faz muitos meses que vocês trabalham. Esta chave abre. É o primeiro que sai da linha. São muitos meses. 2 anos antes do anúncio que nós fizemos para o senhor presidente de que íamos investir 2,8 bilhões de reais para trazer 2 SUVs novos. Este é o primeiro. Anunciamos isso em novembro 23. Hoje é o primeiro veículo. Hoje está aqui. Parabéns. Muito bem trabalhado. Muito bem, parabéns. Então, vocês gostaram? O que vocês acham? Vai vender? Aí está, muito bem. A ver os revendedores. Vamos a vender? A ver, onde estão os revendedores? A ver, de pé, por favor, porque senão não sabemos. A ver, quanto vamos a vender? Muito bem, muito bem. Muito bem, porque vocês são aqueles que fizeram que o Kicks Play de hoje fosse o 9º veículo mais vendido no mercado brasileiro. E nós hoje estamos trazendo esta nova SUV. Assim que este é o nosso. Parabéns. Obrigado. Obrigado aos fornecedores. Obrigado a cada dos parceiros, cada dos empregados que temos aqui, só alguns. Este é o novo Kicks. É maior em todo sentido. Vocês que dirigiram, vocês ainda vão a dirigir, vocês que fabricaram, vocês viram. É maior em tudo. Nós vamos estar em outro segmento e vamos a trazer muitas vendas. Senhor presidente, nós acreditamos tanto nesse produto, nos nossos empregados, na nossa rede, nossos fornecedores, que hoje que estamos comunicando para vocês todos os presentes, que vamos estar contratando 400 novos empregados no Centro Industrial de Resende. E por quê? Porque nós vamos aumentar a produção. Nós acreditamos no talento brasileiro, acreditamos na qualidade, e temos demonstrado e por isso que seguimos investindo. Investimento para novos produtos, investimento para pessoas, trazendo novos empregos. Muito obrigado. E seguiremos com consistência e foco, entregando os melhores produtos e serviços para nossos clientes. Mais uma vez, agradeço nos prestigiar cada de vocês. É importante para nós. O trabalho conjunto do setor privado, do governo, é fundamental para estes investimentos de longo prazo que nós temos que fazer para trazer novos veículos, mas nós vamos a continuar assim, vamos a continuar crescendo. Muito obrigado. Obrigado. Ouve-se nesse instante, representando as trabalhadoras e trabalhadores, a operadora de produção Thaís Santos de Farias. Oi, gente, boa tarde. Eu estou um pouco tensa, muita gente, mas eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz com a oportunidade de poder estar representando os meus colegas de trabalho. O carro está lindo, mas
só é possível, né, porque tem muita gente trabalhando por trás, assim, desde o chão da fábrica, que é o que eu estou representando, desde os gestores, né, os team leaders, e assim, é como se fosse uma engrenagem mesmo, todo mundo trabalhando junto, se ajudando em equipe para construir o carro. Então, todas as etapas, né, todos os setores são extremamente importantes para que o carro aconteça. Eu fui convidada para falar um pouco sobre a minha história. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos, eu sou operadora de produção do setor de estamparia. E, bom, eu comecei no mercado de trabalho bem nova, né? Eu venho de uma família de uma origem humilde, sou filha de mãe solteira. Então, eu sempre acreditei nos estudos e na educação como uma forma de conseguir melhorar de vida, de atingir meus objetivos. Então, eu comecei, assim, na necessidade, né? Então, trabalhei em fast food, eu fazia doce, vendia doce na rua, trabalhei como telemarketing. Então, assim, sempre trabalhei, mas sempre acreditei que a educação poderia me proporcionar situações melhores, né? Uma qualidade de vida melhor, uma situação de vida melhor. E eu fui contemplada pela parceria, né, entre o Senai e o governo com uma bolsa de técnica e mecânica. Então, me formei como técnica em mecânica, eu fiz mecânica de usinagem, fiz também eletricista e sempre acreditei, né, nos estudos. E sou muito grata pelo governo do Lula, pelo governo proporcionar e pensar em políticas para que pessoas como eu possam sonhar e não só sonhar, possam realizar os seus sonhos. Eu sou muito grata pela oportunidade, eu acredito muito que a educação pode ajudar a gente a trilhar uma carreira de sucesso. Então, eu agradeço muito ao presidente, aos ministros, a todos aqueles que estão aqui sendo representados, né, pelo governo. É muito importante para mim, enquanto mulher, quanto uma mulher negra, quanto uma mulher que vem de uma situação muito simples, ter possibilidade de chegar ao êxito, de chegar ao sucesso, é muito importante para mim. E eu sou contemplada através dessas políticas, eu acredito nessas políticas, fazem parte da visão que eu tenho de mundo, da visão que eu tenho de vida. E eu sou muito grata à Nissan, porque eu me sinto pertencente. E é muito bom quando uma empresa abraça a gente com tudo que a gente é, com os nossos trajes, né, com o nosso cabelo, que dá liberdade para a gente ser quem a gente é, que nos abraça e nos faz sentir parte do time. Então, eu gostaria muito de agradecer a Nissan por ter aberto as portas para mim. Gostaria muito de agradecer também ao meu setor, né, estamparia, que é a minha família do coração. E foi muito importante da minha história, assim, de vida, ter tido a oportunidade de entrar ali. É um lugar onde abraça mesmo e faz com que você se sinta importante para a equipe funcionar, para que o sistema funcione, assim, né? Você não se sente só mais um que é substituível, você sente que o seu trabalho faz diferença. Então, sou muito grata ao meu setor, muito grata ao meu coordenador, aos meus gestores, aos meus supervisores e, principalmente, aos meus colegas de trabalho. É um carro com muito potencial, porque tem muita gente com muito potencial por trás fazendo isso acontecer. Então, eu sou muito grata e gostaria mais de uma vez de agradecer ao presidente, agradecer a todos que estão aqui, ao presidente da Nissan também, aos diretores. Muito obrigada e assim encerro a minha fala. Neste momento, o presidente da FINEP, Celso Pancela, e o presidente da Nissan do Brasil, Gonzalo Ibarzabal, assinarão, na presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o termo pelo qual celebram a aprovação do projeto Nissan Fábrica Inteligente, injetora plástica 4.0 e Nissan Fábrica Inteligente, processo de solda robotizada para o aço de alta tensão e estampagem a quente com tecnologia
4.0. Os projetos, que somam mais de 200 milhões de reais em investimentos aprovados, prevêem a implementação de maquinário e atualização do processo de solda da carroceria, aumentando a automação e possibilitando o desenvolvimento de novos modelos mais modernos e inovadores. Ouve-se, neste instante, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa tarde. Cadê aquele homem da visita? Boa tarde. Boa tarde. Comentar a todos vocês, prazer enorme estar aqui, querido presidente Lula, nosso querido dirigente da empresa, vice-presidente Alckmin, nossos queridos ministros, Haddad, Rui, Luciana, Márcio Forte, ex-ministro das cidades aqui, Pancera, prazer enorme, Renan, nosso ministro, Benedita da Silva, grande Benê, em nome dela, como em todos os nossos deputados aqui presentes, comentar os dirigentes do sindicato, a Thaís, a fala da Thaís aqui, ela é muito inspiradora. Inspiradora porque, presidente Lula, ultimamente se observa, dizem que os jovens não querem trabalhar na indústria. E a presença de muitos jovens aqui é uma demonstração que isso não corresponde literalmente à verdade. Hoje, um dos jovens disse, olha, eu era motoboy, agora estou aqui. Não é verdade que a juventude não queira trabalhar na indústria. O que a juventude não quer mesmo é ter um chefe chato por muito tempo e ganhar pouco. Não é verdade? A juventude quer ser bem remunerada, bem qualificada, bem formada. E aqui, presidente Lula, eu tenho visitado muitas empresas ao longo das nossas atividades, durante o governo, tenho visitado, acompanhando algumas ao presidente da República, ao nosso vice-presidente, e algumas também na minha função de ministro de Estado do Trabalho e Emprego, né, sozinho. Mas aqui eu observei uma coisa um pouco diferente das visitas que nós temos feito, que me pareceu, uma liberdade para o entusiasmo de vocês. Queria cumprimentar pela bela recepção que vocês nos fizeram, em particular ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Uma bela recepção, muito alegre, com muita energia. Nós podemos dizer que podemos sair daqui com uma nova energia aqui ao visitar a Nissan do Brasil, aqui na cidade de Resende. Nosso muito obrigado. Queria aproveitar, eu não sei se o Haddad vai falar, mas queria falar de dois projetos que estão tramitando na Câmara dos Deputados, aproveitando a presença dos nossos deputados aqui. Um projeto é sobre o imposto de renda. Vocês sabem, o Haddad construiu, nos liderou, sob a orientação do presidente Lula, para constituir um processo gradativo, a partir de um compromisso do presidente Lula, de isentar o imposto de renda na folha de pagamento até R$5.000. Hoje é 2 salários mínimos. Quem ganha até 2 salários mínimos não paga nada de imposto de renda, tá certo, Haddad? Mas, a partir de janeiro de 26, se o Congresso aprovar, quem ganha até R$5.000 não vai pagar nada de imposto de renda na folha de pagamento. E quem ganha de 5 a 7 vai pagar menos que paga hoje. Isso é bom para nós, não? Então, é bom ou não é? Então, precisamos conversar com os nossos deputados para aprovar esse projeto, né? Porque, para compensar isso, 141 mil brasileiros e brasileiras, dos 215 milhões de brasileiros e brasileiras, 141 mil vai ter que pagar um pouco mais que paga hoje. Veja só, 141 mil pagar lá 10%, um pouquinho de nada, para poder beneficiar
milhões de brasileiros e brasileiras, né? Então, esse é um que eu queria falar. O outro é um outro produto que o presidente Lula nos pediu. Nós criamos lá em 2003, no começo do primeiro governo do presidente Lula, um produto chamado crédito consignado da folha de pagamento. Mas acabou não pegando muito para os serviços privados. Pegou nos servidores públicos, nos aposentados e pensionistas, mas poucas empresas fizeram o convênio com as instituições financeiras. Então, hoje, tem 3.800.000 trabalhadores da iniciativa privada que têm esse produto. Os demais não têm. E o presidente Lula disse, é hora de dar crédito a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Tendo carteira assinada, tem que ter direito a acesso ao crédito para quem necessitar. Para assalariada doméstica, para assalariada rural, para assalariado do comércio, do serviço, da indústria, da pequena oficina, do frentista do posto de gasolina, todos os trabalhadores e trabalhadoras que tenham carteira assinada podem ter acesso ao crédito mais barato. Porque muita gente não tem crédito junto aos bancos. Muita gente acaba tendo que cair na mão do agiota, não é verdade? Aí vai pagar juros muito altos, 20% ao mês, 12% ao mês, 8% ao mês, e quem conseguia nos bancos era no mínimo 6% ao mês, 8%, mais que isso. E esse crédito é a partir da tua carteira digital, quem não tem é só baixar o aplicativo no celular, a partir da tua carteira digital. Vamos imaginar que você tem uma dívida, está pagando muitos juros. Você pode acessar a tua carteira, pedir para fazer uma simulação de um valor que você deseja, para pagar, por exemplo, 18 parcelas. Os bancos têm 24 horas para lhe oferecer uma proposta. A sugestão nossa, quem precisar, não fica ansioso e toma logo, fecha o contrato logo na primeira oferta. Espera as 24 horas, todos os bancos ofertarem, aí você escolhe o menor juro que vão te oferecer. Se achar que está alto, não fecha. Dali 24 horas de novo, faça novo pedido de simulação, que eles vão chegar num patamar muito baixo do que está sendo praticado hoje no mercado. Depoimento de muita gente que já fez, e também do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Sempre é bom consultar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, né, presidente Lula? É que reduz muitas vezes pela metade dos juros que estavam pagando em outras instituições financeiras ou no mercado antes desse produto. Dia 21 do mês passado é que entrou a operação. Até hoje, até ontem à tarde, mais de 1.100.000 trabalhadores tinham fechado o contrato nessa operação e um valor de 6 bilhões e 600, quase 6 bilhões e 700 milhões já tinha sido ofertado para muitos trabalhadores. O depoimento é: conseguimos baixar, conseguimos melhorar a nossa vida. Sugestão: não pegue se não precisar. Pegue para trocar a dívida cara por barata ou para fazer um investimento. Alguém vai comprar uma geladeira. Faça uma simulação na loja, vê a loja que tem o menor preço. Vai lá e pede se for pagar em 12 vezes, qual seria a prestação. Depois fala, qual o preço à vista? Se eu tiver dinheiro aqui para trazer para comprar à vista, quanto seria? Vai lá e simula no banco. Seguramente, as 12 prestações no banco vai ser muito inferior às 12 prestações na loja. É para isso que nós criamos. É para que os nossos trabalhadores e trabalhadoras tenham direito ao acesso a um crédito que até hoje não tinha. Isso é o presidente Lula pensando no povo trabalhador do nosso Brasil. Abraço forte, que Deus abençoe. Agora, ouve-se o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, gente. Aqui é rápido, eu sei que todos estão ansiosos para ouvir o presidente da República. Mas eu quero registrar, presidente, a partir do depoimento da Thaís, que, na minha opinião, é muito simbólico. Tem a ver com a história de vida dela, com a história de vida do senhor, com a minha história de vida e com a história de vida de muitos que estão aqui.
e tem tudo a ver com o governo do presidente Lula. E eu não posso, nesse momento de alegria, de comemoração, de lançamento de um novo carro, de comemoração do crescimento da indústria no Brasil. Em 2023, quem puxou o Brasil para crescer foi a agricultura. Em 2024, quem puxou o Brasil para crescer foi a indústria. A indústria cresceu, a indústria de automóvel cresceu mais ainda, e pelos dados demonstrados aqui, a Nissan cresceu ainda mais. São novos empregos gerados, aqui foram anunciados mais 400 empregos. Nós temos o maior volume de emprego registrado em apenas 2 anos, 3.200.000 novos postos de trabalho em apenas 2 anos. É a maior massa salarial dos últimos 10 anos. Com crescimento real do salário mínimo, com crescimento de oportunidades. E a Thaís falou aqui da educação. E nós encontramos, Thaís, em janeiro de 23, quando nós entramos, unidades de universidades paralisadas. 3.500 escolas paralisadas. Mais creches paralisadas. E o presidente Lula entrou, retomou todas elas. Em 2 anos, nós já entregamos mais da metade das que estavam paralisadas. E o presidente Lula já anunciou mais 100 novos institutos federais de educação tecnológica espalhados pelo país. 100 novos. Chegaremos a 700 institutos federais espalhados pelo país. Para quê? Para poder dar oportunidade a pessoas como você. Porque o presidente gosta de repetir, apesar de não ter nível superior, acredita na educação como instrumento de transformação da vida das pessoas. Você chegou até aqui através da educação. Eu cheguei até aqui através da educação e muitos outros chegarão porque esse ano saiu o resultado em apenas 2 anos do censo escolar. E o presidente pediu, há 2 anos atrás, eu quero as escolas do Brasil em tempo integral. Tivemos o maior crescimento, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, da escola de tempo integral, que é aquela que a criança fica a maior parte do dia dentro da escola, fora da zona de risco das ruas das cidades brasileiras. Estudando mais, pesquisando mais, fazendo esporte, fazendo cultura e sendo gente. Então aqui é um momento de alegria e dizer, Thaís, tudo o que você falou tem a ver com a transformação que o Brasil está tendo com o presidente Lula, que voltou a fazer esse país sonhar em ser um país de todos os brasileiros. Que Deus nos abençoe. Parabéns. Neste momento, pronuncia-se o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente, eu vou falar rapidinho, porque o Rui e o Marinho já falaram tudo que tinha para ser dito aqui, e as pessoas querem ouvi-lo. Mas queria dizer o seguinte, eu acho que é importante vocês saberem, né? Vocês dão muito depoimento de vida para a gente, mas é importante a gente dar um depoimento de vida para vocês também. Eu sou professor universitário, e eu, para falar a verdade, gostava de política, sempre gostei de observar a vida pública, de participar como cidadão, mas tinha muita dúvida se ia ocupar um cargo, se eu ia participar de um governo. Mas 2 coisas me motivaram. A primeira delas foi o aparecimento do Lula. A figura do Lula me motivou a pensar diferente a política. Eu, em 1989, eu morava fora do Brasil, morava no Canadá. E eu não acreditei quando liguei a televisão e recebi a notícia pela TV de que o Lula tinha passado para o 2º turno. Eu já era casado com a Anistela, nós arrumamos as malas e viemos para o Brasil para poder votar, porque não podia votar no exterior naquela ocasião, não tinha mecanismo de votar. E nós viemos votar e fazer campanha nas 2 semanas que restavam, e por pouco a gente não ganha aquela eleição. Mas a segunda razão, que eu acho mais importante todos aqui saberem, é a Thaís.
é a Thaís existir no Brasil. É uma mulher negra, filha de mãe solteira, que 20, 30 anos atrás não tinha nenhuma oportunidade de estudar, de trabalhar numa multinacional, de poder se desenvolver, de poder sonhar. E ela, como milhões de pessoas, a gente que roda o Brasil e vê milhões de pessoas ainda querendo sonhar, querendo ter um de vida. Então, pessoas como ela, que motivaram muitos de nós a entrar para a política, para transformar a realidade social, são depoimentos como o dela que nos fazem permanecer na vida pública e acreditar que é possível ter um país mais justo. O que o Rui e o que o Marinho falaram aqui é muito importante. O Marinho veio do chão de fábrica, como vocês. O Rui veio de uma favela na Bahia. E hoje são ministros de Estado, trabalhando para pessoas que, como eles, não tiveram oportunidade ainda, mas graças à liderança de pessoas como o Lula, como o Alckmin, podem sonhar a ter. Parabéns para vocês por nos inspirarem tanto e parabéns a Nissan pelo empreendimento. Agora, para o uso da palavra, o governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Tiago Pampolha. Muito boa tarde a todos. Seguirei a mesma linha do ministro Haddad, brevíssimo. Só queria não perder a oportunidade, presidente, de dar uma saudação a todo o Grupo Nissan. Uma alegria poder conhecer essa fábrica no dia de hoje. Eu queria agradecer aqui os nossos anfitriões, presidente Gui Rodrigues e o presidente Gonçalo, e também o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, a agenda é totalmente do governo federal. Mas, na qualidade de governador em exercício, eu fiz questão de acompanhá-lo hoje, presidente, de acompanhar a sua comitiva, de acompanhar a sua equipe, sobretudo, para estar aqui hoje, nesse evento que é um marco do desenvolvimento econômico sustentável do Estado do Rio de Janeiro e que, sem sombra de dúvida, é um exemplo claro que a parceria institucional do governo federal, do governo estadual, da iniciativa privada, garante um ambiente promissor para a geração de emprego, para a entrega de excelência dos nossos produtos e para que a gente possa garantir oportunidades para a nossa juventude. Eu vejo a plateia com trabalhadores da Nissan, com parceiros estratégicos e um público jovem muito presente. Isso me traz ânimo e renova a minha força e meu vigor de seguir trabalhando para o Rio de Janeiro e por um Brasil que eu acredito, em parceria, de mãos dadas, com quem quer fazer o Rio de Janeiro e o Brasil funcionar. Muito obrigado, parabéns, presidente, parabéns, Nissan. Neste instante, ouve-se o vice-presidente da República e ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Boa tarde. Eu vou seguir o roteiro da brevidade aqui. Então, saudar o presidente Lula, nosso governador, ministros, o Gui Rodrigues e o Gonçalo, amigas e amigos. Há um grande esforço do presidente Lula em fazer a indústria no Brasil crescer. A indústria está na ponta da inovação e da tecnologia, agrega valor, paga salários mais altos, promove o desenvolvimento do país. Então, o presidente Lula lançou a NIB, Nova Indústria Brasil, uma indústria mais inovadora, sustentável, competitiva e exportadora. O exemplo é a Nissan, inovadora. Acabou de ser assinado aqui, ministra Luciana, FINEP, Pancera, com a Nissan para inovação. Está na ponta da tecnologia. O carro é o que há de mais avançado em termos de tecnologia.
uma indústria sustentável, flex, né, motor flex. O presidente Lula sancionou a lei do combustível do futuro, etanol na gasolina, bio no diesel, hidrogênio verde, veículos elétricos, híbridos. Nós estamos na vanguarda da sustentabilidade. Teremos até esse ano no Brasil a COP30, lá na Amazônia, em Belém, no fim do ano. Uma indústria mais competitiva, e o presidente Lula assina o MOVER, Mobilidade Verde, 3,8 bilhões de crédito tributário para a indústria automotiva, baseado na eficiência energética, reciclabilidade e segurança automotiva. E o ano que vem, agradecer ao ministro Haddad, 3,9 bilhão para fortalecer a nossa indústria. Além disso, a reforma tributária, ela desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. E uma indústria exportadora. E a Nissan está batendo recordes de exportação para a nossa América Latina. Aliás, o presidente Lula esteve no Japão, agora, semanas atrás, e está ampliando os acordos do Mercosul com a União Europeia, e entrou mais um país no Mercosul, que é Singapura. E a indústria automotiva trazendo boas notícias. A indústria automotiva no mundo cresceu ano passado 2%. No Brasil, ela cresceu 9,7%. 9,7%. E a Nissan, o ano passado, 21% a fabricação. Aliás, essa fábrica não é só de veículos, é veículos e motores. Ela fabricou mais de 700 mil motores aqui em Resende, saudando aqui o nosso prefeito. E, de outro lado, a venda de veículos cresceu, estão aqui as concessionárias, 14,1% a venda de veículos, um recorde quase no mundo. E aí vem agradecer aos parlamentares a lei do marco de garantia, porque ela tornou o crédito mais acessível e o juros mais baixo, o spread menor. Resultado, o Brasil vendeu 14,1% a mais de veículos e ganho de renda da população. Não tem país que cresça sem emprego e massa salarial. E isso o presidente Lula tem trabalhado permanentemente. E nós tivemos um bom crescimento do PIB, da massa salarial, menor desemprego e avanço para melhorar a vida da nossa população. Eu imagino, presidente, a sua alegria. O senhor é um homem de chão de fábrica. Estudou também, Thaís, no Senai, e se tornou líder dos trabalhadores e o único presidente, 3 vezes eleito presidente da República. Só a democracia permite isso. E com estabilidade, previsibilidade, o Brasil vai crescer ainda mais. Parabéns, presidente Lula. Parabéns, Nissan. Agora, o presidente da República assina decreto que regulamenta o programa Mobilidade Verde e Inovação, programa MOVER. O decreto visa a regulamentar requisitos para comercialização e importação de veículos no programa Mobilidade Verde e Inovação, programa MOVER, instituído pela Lei nº 14.902, de 27 de junho de 2024. O programa MOVER estatui requisitos obrigatórios para comercialização e para importação de veículos novos no país, quais sejam metas de eficiência energética veicular, metas de reciclabilidade veicular, programa de rotulagem veicular, níveis de desempenho estrutural
e tecnologias assistivas à direção e registro de inventário de carbono dos veículos comercializados e pegada de carbono dos veículos novos. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, primeiro, eu acho que nós já falamos demais. Os caras apresentaram um carro aí pensando em vender um carro ainda hoje, e nós começamos a falar. Os concessionários vão embora, não vão vender esse carro hoje. Eu espero que vocês comecem a vender esse carro amanhã. Eu primeiro quero agradecer aos meus companheiros do governo, o Alckmin, o Haddad, o Rui, o Marinho, a nossa companheira Luciana, o Prancerra, os nossos deputados federais, o nosso deputado, o ministro Renan, o ex-ministro Márcio, da gente poder usufruir de um dia como o de hoje. Normalmente, a gente reclama muito que as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja, e muitas vezes a gente fica tentando procurar culpado pelo fato das coisas não acontecerem. E a gente nunca para olhar se a gente tem ou não culpa das coisas não estarem acontecendo como a gente deseja. O Brasil, lamentavelmente, durante muitos anos não tratou a educação com o menor respeito. E às vezes a gente fica triste porque, proporcionalmente, países como a Argentina, como o Chile, têm muito mais gente formada em universidade do que nós aqui no Brasil. Porque o Brasil, enquanto a Argentina, em 1918, já fazia a sua primeira reforma universitária, o Brasil só foi criar a sua primeira universidade em 1920. Uma demonstração de que a educação nesse país não tinha valor. Quem tinha dinheiro que podia estudar no exterior, ia. Quem podia estudar fora, ia. Quem não podia era o destino nosso, trabalhar. Corta cana. Nós fomos o último a acabar com a escravidão, o último a fazer a independência, o último a conquistar o voto da mulher. No Brasil, tudo foi retardado. E isso tem uma razão de ser. Havia quem não quisesse apostar na educação, mesmo tendo consciência que a educação era importante, porque mandavam seus filhos estudar no exterior. Ora, o que nós resolvemos fazer? E aí eu devo muito ao Haddad e à esposa dele que me apresentaram uma proposta. A minha obsessão era como garantir que as pessoas mais pobres desse país tivessem o direito de fazer uma universidade. Porque no Brasil tem uma contradição absurda. A escola pública, ela tem menos possibilidade de oferecer qualidade no ensino fundamental do que a escola particular. Então, normalmente, as pessoas que têm dinheiro colocam seus filhos para estudar em escola particular no ensino fundamental. Quando chega na universidade, as melhores são as federais. Aí, aquele que pôde fazer uma escola fundamental particular vai fazer a privada, sabe? Vai fazer a particular pública e o pobre vai ter que pagar a universidade. E muitas vezes as pessoas passavam no vestibular, e quando iam estudar numa escola particular, o preço era os olhos da cara, as pessoas não podiam estudar. Então nós resolvemos mudar isso. Como é que a gente consegue fazer com que as pessoas cheguem à educação? E aí nós criamos o ProUni. O ProUni foi uma verdadeira revolução nesse país. A gente, na verdade, pegou uma parte da dívida que tinha conosco as universidades federais e transformamos em bolsa de estudo. Que foi uma revolução. Foram mais de 2 milhões e meio de estudantes na universidade, gente da periferia de escola pública. A USP, há 20 anos atrás, o Alckmin era governador do estado,
Sabe, a USP não tinha quase nenhum negro estudante na USP. Depois nós criamos um mecanismo, algo que também facilitou a periferia. Hoje você vai na USP, 50% dos estudantes são negros. Uma demonstração da mudança que está havendo nesse país para que todos sejam tratados em igualdade de condições. Não importa a cor, a religião, o sexo, ou seja, todos têm que ter a mesma oportunidade. E aí eu volto para a questão da indústria automobilística, para que ninguém nunca esqueça o que está acontecendo hoje nesse país. Porque tem muita gente que acha é normal. Isso está acontecendo porque é normal. Isso não tem nada a ver com o Haddad na Fazenda, não tem nada a ver com o Lula na presidência. A indústria está crescendo porque é sorte, é porque nós somos competentes, é porque nós fazemos as coisas direito, porque nós sabemos vender carro. Será que isso é verdade? Vamos pegar um curtíssimo histórico para a gente ver o que aconteceu nesse país. 31 de dezembro de 2010. Vocês têm noção quantos carros eram emplacados nesse país? Vocês se lembram quantos carros eram emplacados dia 31 de dezembro de 2010? Ou dia 1º de janeiro de 2011? Era praticamente 3.600.000 carros. 3.600.000 carros eram vendidos até 2012. O que aconteceu de 2012 até outro dia? Quando eu voltei para a presidência em 2023, você sabe quantos carros eram vendidos nesse país? 1.600.000 carros. Menos da metade do que vendia entre 2010 e 2012. Quantas concessionárias fecharam nesse país? Quantas? Porque não tinha carro para vender e porque quando tinha o povo não tinha dinheiro para comprar. Todo mundo se lembra disso. Todo mundo se lembra. A história é muito curtinha para a gente saber o que aconteceu nesse país. Acontece que esse país não levava em conta a necessidade de fazer com que o dinheiro circulasse na mão de todas as pessoas. Eu tenho uma máxima que eu digo todo dia: muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de alguma coisa. Eu poderia pegar um exemplo aqui. Aqui vamos supor que tenha por volta de 500 pessoas. Eu contei, eu estava contando, deve ter 260 de um lado e deve ter 260 do outro. Ao todo deve dar 520 mais ou menos. Tá, mas como eu não sou nenhum centro de pesquisa, fica no mais ou menos. Então, imagina vocês que a Nissan me dava esse carro aqui. Quanto custa esse carro? Não precisa falar o preço. Eu invento o preço. Não precisa falar o preço. Eu invento um preço aqui. Vamos supor que esse carro custasse 1 milhão. 1 milhão. E a Nissan me desse o carro e eu falava, eu não quero o carro, me dê o dinheiro. Ele me dava 1 milhão. Eu colocava no bolso, ia num banco, depositava numa conta minha para render juros. O que ia acontecer? Todos vocês iam ficar lambendo o dedo e eu ia guardar 1 milhão só para mim. Olha, mas se ao contrário de dar 1 milhão para mim, a Nissan pegasse esse 1 milhão e repartisse R$1.000 para cada um, o que iria acontecer? Todos vocês iam tomar uma cerveja hoje à noite, todos vocês iam no supermercado comprar alguma coisa, todos vocês iam comprar 1 quilo de carne, todos vocês iam comprar alguma coisa. O dinheiro iria circular rapidamente, iria voltar para a própria Nissan, porque vocês iriam conseguir até comprar um carro. O que aconteceu no Brasil é exatamente isso. O dinheiro começou a circular, as pessoas começaram a se informar melhor, as pessoas começaram a ganhar um pouco mais, o salário mínimo passou a ser um pouco mais do que a inflação, porque tem gente que na hora que ele vai pagar o salário mínimo, ele acha que o salário mínimo é muito alto. Porra, eu estou pagando para essa empregada doméstica R$1.000. Ô, gente, R$1.000 não é alto, nem 1.500. Ao invés de olhar a pessoa como empregada assalariada, olha ela como consumidor.
Não dizem que o cliente é a coisa mais importante numa loja? Não é? Quando vocês vão vender um carro, o cliente não é o mais importante? Então, imagine o trabalhador que você paga o salário, um cliente, um consumidor. Porque aí a gente fica mais leve para pagar e a gente fica mais perceptivo de receber de volta esse dinheiro com as pessoas consumindo. É esse o milagre que está acontecendo no Brasil. Primeiro, seriedade, estabilidade econômica. Segundo, estabilidade política. Terceiro, estabilidade jurídica. Quarto, estabilidade social. E quinto, previsibilidade. Nesse país, ninguém precisa ficar contando mentira. Nesse país, ninguém precisa ficar fazendo fake news. Nesse país, ninguém precisa ficar ofendendo as pessoas, desmoralizando as instituições, agredindo os outros. Esse país é para seguir o exemplo dos trabalhadores da Nissan. Ser respeitoso não é mérito, é obrigação nossa respeitar o próximo, tratar com carinho o próximo, estender a mão para quem necessita. É isso que eu vi que vocês aprenderam aqui na Nissan. Educação. Educação. Eu fui no Japão agora, dei até um abraço no imperador. Disse que não podia tocar no imperador, eu dei logo um abraço nele, que é para ele saber como é que brasileiro age. Então eu fui, é o seguinte, é uma educação um pouco refinada que nós precisamos aprender para a gente poder viver democraticamente de forma civilizada. Não é possível que esse país, que era o país mais querido do mundo, esse país era o país mais alegre do mundo, de repente foi tomado pelo ódio. De repente o pai não quer conversar com o filho porque o filho pensa diferente dele. De repente a mulher não quer conversar com o marido porque ele pensa diferente dela. De repente o pai quer brigar com o afilhado. Onde é que já se viu uma sociedade como a nossa, amorosa, trabalhadora, alegre, que tem samba, que tem futebol, que tem um monte de coisa, ser tomada pelo ódio, ser tomada pelo desrespeito? Por isso eu fiquei feliz com o tratamento que vocês prepararam para nós aí. Eu vou até reivindicar para vocês ganhar hora extra pelo carinho que vocês me trataram aí. Então, gente, eu estou dizendo isso para a gente saber que as coisas não acontecem, sabe, de forma gratuita. O que está acontecendo no Brasil não é sorte. Vocês estão lembrados no outro mandato meu, de 2013 a 2010, quando a economia chegou a crescer 7,5%? Está crescendo porque o Lula tem sorte. Quisera Deus que esse país só tivesse presidente que tivesse sorte. Quem sabe a gente estaria no G7, no G5, no G4, que já para a gente fosse mais importante. Nós cansamos de ser tratado como um país pobre e país pequeno. Eu fico feliz quando vocês percebem com muita nitidez a qualificação, a competência do trabalhador brasileiro. Ele não deve nada a nenhum trabalhador do mundo, nem a russo, nem a chinês, nem a japonês, nem a americano. O que falta para o povo brasileiro era a oportunidade que vocês estão tendo de ter um trabalho decente, de ter uma boa formação. Tem gente que não gosta que eu falo isso, mas é uma vergonha para a elite brasileira. Uma vergonha para a elite brasileira que seja um presidente que só tem um diploma do Senai, o presidente que mais investiu em universidade na história do país, o que mais investiu em Instituto Federal e o que mais fez extensão universitária. Por que isso? É sorte? Não. É vontade. É compromisso. E eu sou daqueles que não desisto nunca. Não existe nada impossível quando a gente tem vontade de fazer. E eu voltei à presidência da República para provar que esse país não pode ser um país eternamente pobre, eternamente vivendo de Bolsa Família. Não, nós precisamos fazer as pessoas se formarem adequadamente, aprender uma profissão, para as pessoas poderem constituir família, terem prosperidade e viver bem num padrão de classe média. É isso que nós desejamos. Eu quero que todo mundo possa comprar um carro desse. Mas enquanto não puder, compre o mais baratinho, que vai ajudar outra indústria que produz o carro mais baratinho. Mas, obviamente, que quanto mais classe média vocês criarem, mais gente vai comprar esse carro chique aqui,
que quem sabe um dia eu até vou comprar um, vou botar a mão nele aqui para mostrar o meu desejo de ter esse carro. Então, gente, é isso. Thaís, vem aqui um pouquinho, Thaís. Vem cá. O que uma menina dessa mostrou para nós quando ela falou? É que a gente não pode nunca parar de acreditar e de querer as coisas. Não existe espaço para você parar resmungando, porque fulano não presta, o prefeito não presta, o governador não presta, o presidente não presta, o deputado não presta, a Nissan não presta. Não. Nós precisamos fazer uma avaliação interna nossa para saber se a gente está fazendo o mínimo necessário que Deus quer que a gente faça. Porque Deus, quando nos colocou no mundo, Ele nos colocou inteligência, nos colocou isso aqui para trabalhar, as pernas para andar, sabe, para jogar futebol até, e para trabalhar na Nissan. Ou seja, o que nós precisamos é aprender a utilizar as armas que nós temos. Senão, qual é a explicação que eu posso dar do ponto de vista sociológico? Qual é uma explicação que eu posso dar para os cientistas políticos desse país? Que um cara que nasceu em Caeté, que poderia ter morrido de fome antes de completar 5 anos de idade, que veio para São Paulo com 8 irmãos, passando necessidade, passando fome, sem ter o que comer, esse cara era vida pública. Qual é a lógica disso? Se não fosse, primeiro, uma coisa chamada Deus, sabe, que está dentro de nós e faz a gente crescer quando a gente merece. Segundo, é a vontade de disputar. Eu um dia fui a Brasília, pedi para não votar uma lei que prejudicava os trabalhadores. Cheguei em Brasília, eu descobri que não tinha um deputado trabalhador. Aí eu voltei para casa, Júlio, e falei, espera aí, eu sou um bobão. Como é que eu quero que vote uma lei para ajudar o trabalhador se não tem nenhum trabalhador lá dentro? É preciso, então, a gente se organizar e criar um partido. Criei o partido. E o meu partido não é o maior. Mas se vocês prestarem atenção numa coisa interessante, eu fui o segundo em 89, o segundo em 94, o segundo em 98, o primeiro em 2002, o primeiro em 2006, o primeiro em 2010, o primeiro em 2014, o segundo em 2018 e o primeiro em 2022. Alguma coisa aconteceu nesse país. E aconteceu nesse país porque pessoas como a Thaís começam a adquirir consciência, começam a saber que ela tem direitos, começam a saber que ela pode conquistar coisas. Não é a cor, nem o tamanho, nem o cabelo que diminui a pessoa. Porque caráter a gente não compra em shopping. Caráter a gente não compra em aeroporto. A gente nasce. A gente adquire do pai e da mãe da gente. E eu tenho certeza que mesmo a tua mulher pobre, ela deve ter dado para você uma educação que muita gente rica não consegue dar para o filho, porque muita gente rica, ao invés de cuidar do filho, prefere contratar a babá para cuidar e não dá sequer um chameguinho no filho. E sua mãe, eu acho que lhe deu muito chamego, muito cafuné, e é por isso que você é essa figura doce, encantadora, motivo de orgulho das mulheres da Nissan. Por isso, a educação, Thaís, a educação, eu vou lhe contar o que está acontecendo nesse país para parar de falar. Nós tomamos uma decisão que até 2030, todas as crianças brasileiras estarão alfabetizadas até o 2º ano. Porque se a criança não se alfabetizar até o 2º ano de escolaridade, ela vai ser atrasada durante muito tempo na escola. Segunda decisão nossa, a gente tomou a decisão de que vai fazer o máximo que a gente puder de escola de tempo integral, não só para as crianças aprenderem mais, mas, sobretudo, para dar tranquilidade aos pais e às mães que muitas vezes vão trabalhar e o filho fica sozinho na rua, sem ter ninguém para tomar conta. A terceira coisa que nós vamos fazer é cuidar do ensino médio. Thaís, nós descobrimos no ano passado que 480 mil pessoas do ensino médio desistiu da escola para ajudar no orçamento familiar. Ou seja, 500 mil.
de meninas e meninos que estavam estudando o ensino médio, paravam de estudar. E iam para casa fazer o quê? Fazer bico para ajudar o pai e a mãe. Aí, eu e o Camilo, que é o ministro da Educação, fiquei pensando, o que a gente vai fazer com um país que tem 500 mil pessoas desistindo da escola para ajudar no orçamento familiar? Nós vamos ter que cuidar, sabe, encontrar uma forma de garantir essas crianças na escola. Porque se tem gente que fala que é caro cuidar deles na escola agora, imagina como será caro cuidar deles quando tiver que ir para a cadeia. Enfrentar o crime organizado é muito mais caro. E o que nós resolvemos fazer, Thaís? Nós criamos uma coisa chamada pé de meia. Não sei se você já ouviu falar. Então, para que a criança fique na escola, a gente dá 10 prestações de R$200, é 200 por mês, para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro, gastar em comida e não precisar abandonar a escola. E no final do ano, se ele passar, a gente deposita R$1.000 na poupança dele. No ano seguinte, a mesma coisa, mais 10 de 200, mais uma de 1.000. Quando chegar no final do ciclo, ele tem R$9.000 se ele guardou o dinheiro. E ele pode começar a vida dele com muita tranquilidade, sem desistir da escola. A coisa mais impressionante que nós descobrimos é que meninos e meninas que já tinham desistido da escola voltaram a estudar por conta do pé de meia. Parece muito, não é muito. Gastar 6 bilhões com 4 milhões de jovens, a gente está apostando em salvar esse país. Porque se esse país tivesse investido na educação, quando todo mundo investiu, nos anos 50 ou nos anos 60, a gente não teria a quantidade de analfabetos que nós temos hoje. 60 e poucos % das pessoas não têm mais que o ensino fundamental. E aí a gente perde competitividade. A gente perde capacidade produtiva, a gente perde um avanço tecnológico. Então, investir em educação, Thaís, não é mais do que obrigação. Não haverá outra saída para o Brasil se a gente não investir em educação, educação, educação. E vocês têm que estudar, 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 porque senão esse país não vai dar o salto de qualidade que o país precisa. E essa é a minha função. E sabe por que eu penso assim? Porque eu não tive diploma universitário. E como eu não tive diploma universitário, eu quero que todo filho de trabalhador, todo filho de pessoa pobre, todo filho de empregada doméstica possa disputar uma vaga na universidade com o filho do patrão dela. Não é aniquilar a pessoa por preconceito, é pobre não estuda, não. É por qualidade. Vamos dar a mesma chance. Mesma qualidade de comida, a mesma qualidade de ensino, a mesma qualidade de professor, e vamos ver quem é que vai conseguir chegar lá. E é por isso que surge uma pessoa como você, com esse sorriso maravilhoso, sabe, jovem, com uma fé tremenda na Nissan. Vocês tomem cuidado dela, porque ela está com uma fé muito grande. Se vocês soubessem o que as pessoas falaram para mim, eu perguntava para todo mundo, sabe, você gosta da Nissan? É maravilhosa. Você está bem aqui? Maravilhoso. É o melhor emprego que eu tenho. Então, cuide. Porque fazer carro bom é bonito. Agora, cuidar das pessoas é mais bonito ainda. Por isso, gente, meus parabéns à direção da Nissan. Meus parabéns pelo lançamento do carro. Meus parabéns pelo cumprimento da promessa que vocês me fizeram quando me visitaram em 2023. Vocês foram os primeiros empresários a fazer promessa de investimento e cumpriram. Depois de vocês, o ano passado, nós recebemos as empresas todas para fazer investimento de 139 bilhões de reais. Mas vocês foram a primeira. E vocês provaram que tem palavra, porque estão mostrando o fruto do investimento de vocês. Parabéns, parabéns aos concessionários, parabéns aos trabalhadores, parabéns às mulheres da Nissan, que merece um aplauso especial. Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço. Declara-se encerrada esta cerimônia. Pede-se que aguardem, sentados, a saída do presidente da República.